Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, Legado Feminino. Histórias e inspirações. Nosso objetivo é inspirar, conectar e fortalecer mulheres que estão deixando sua marca no mundo e a sua visão em nossa sociedade. Eu sou a Ludmila da Mata, presidente da rede, e hoje é um prazer enorme porque nós estamos aqui para recebermos uma grande empreendedora e empresária. Gente, é uma convidada mais inteligente que a outra, mais especial que a outra, e a gente precisa aproveitar tudo isso para que a gente possa crescer, aprendermos com ela, mas principalmente deixarmos ali aquela história registrada, porque realmente é um legado incrível e a gente tem a alegria, a rede tem essa alegria de trazê-las aqui no podcast 2025. Kênia, estamos aqui nesta conexão para falarmos da sua trajetória inspiradora, onde você vai nos contar um pouco sobre a sua história e compartilhar suas experiências conosco. Olá, primeiro agradecer a você, agradecer à Rede de Mulheres Empreendedoras. Eu acredito que quando juntas estamos, a sororidade aumenta e com isso aumenta o nosso propósito. É verdade, e a gente cresce, ambas crescem, né? Ambas todas crescem. Né? E Kênia, é uma honra tê-la aqui, tendo em vista... É porque o currículo dela é muito grande, mas a gente vai tentar destrinchar um pouquinho para vocês entenderem por que a agência da Kênia e o trabalho da Kênia é tão procurado, né? Eu queria que ela começasse contando qual a primeira formação dela, porque a gente vai chegar nas outras, né? Ela que tem doutorado, e ela vai contar pra gente em que área que é o doutorado e de que forma esse doutorado impactou na carreira dela como empresária e empreendedora. Então, Kênia, seja mais uma vez muito bem-vinda. Vamos contar a sua história para que as mulheres entendam que esse crescimento é um crescimento árduo. É árduo no sentido que é uma conquista, mas e que você se predispôs a isso, né? Exatamente. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho lá da primeira formação sua. Lá do IDOS de 93, quando eu ingressei na UFG, no curso de Ciências Sociais, com habilitação em Antropologia, Sociologia, Filosofia e Ciência Política. E lá da UFG de 93, nasceu a vontade de ter um currículo grande. E já te explico. Eu fui participar de uma palestra com um filósofo, que era meu professor. Eu estava sentada lá na plateia e a menina ficou uns 2 minutos lendo o currículo dele. E eu achei aquilo o máximo. Ele era isso, ele era aquilo, ele era formado nisso. Aí comentei com a minha colega do lado. Falei, nossa, que currículo. Ela, quê? Falei, você não está prestando atenção no tamanho do currículo dele? Ela, uai. Falei, imagina se fôssemos nós. Seria Kênia Cardoso de Paula, estudante. Não, muito, muito ruim. Só uma linha. Terminada a palestra, eu fui estar com ele. Parabenizei pela palestra e fui falar do currículo, que realmente me chamou muita atenção. Aí falei, olha, parabéns pelo seu currículo, muito extenso, fiquei admirada. Aí ele falou assim, ele está em construção, tem 25 anos. Aquilo me deu um... Uau. Falei, tá, o currículo, ele é construído. Falei, vou construir o meu. E um dia alguém vai demorar para ler o meu currículo. Ai, sou eu então. É mais ou menos isso. Então... Um dia alguém também vai demorar para ler o meu currículo. E isso acontece frequentemente quando eu estou palestrando, ou quando eu vou dar aula na ESA. Geralmente eles leem antes o currículo, ou mesmo na divulgação. Às vezes eles me mandam, doutora, a gente não consegue colocar todo o seu currículo. Pode diminuir. E aí, olha a inspiração lá atrás. Foi lá atrás. E desde essa época, eu acredito muito no exemplo. Então, ele me deu um exemplo de como conseguir um currículo de peso. Para muita gente isso não é importante? Não, não é importante. Mas para mim, naquele momento, fez sentido. E eu comecei a buscar como ter um currículo extenso. Porque para você ter um currículo extenso, você tem que caminhar. Você tem que passar pontes, nadar, saltar, você precisa ter uma frequência em cursos, você precisa abdicar da sua vida social. Ninguém consegue um currículo extenso indo para a festa todo final de semana.
Então, o meu currículo ele foi construído com base em muito estudo e muita dedicação. Não foi algo fácil. E ele está em construção há 30 anos quase. Kênia, que interessante, né? Ele foi a catapulta, né? Assim. Ele foi o que me impulsionou e eu olhei. Aquilo te impactou, me impactou, né? E eu pensei quanto conhecimento ele teria para escrever tudo aquilo no currículo, não é? Porque papel aceita qualquer coisa, mas o currículo dele, ele era muito impactado com a palestra dele. Então você fala assim, bom, o currículo dele não é só um currículo de papel, ele realmente tem o que dizer, ele realmente tem profundidade no que ele fala. Eu pensei, eu quero construir um currículo assim, dessa forma. Para quando eu abrir a boca, as pessoas pensarem, bom, o currículo dela não é só no papel. Coerência. Ela tem coerência, ela tem proposta, ela sabe o que ela está falando. E foi assim que eu comecei a construir o meu currículo. Porque ele poderia ter sido soberbo, você poderia ter visto aquilo só pelos olhos da vaidade, mas você não. Você, da mesma forma como você ouviu, entregando o que ele tinha estudado, você pensou a mesma coisa para você. Porque você não quis esse conhecimento aqui todo só para mostrar, mas é porque aquilo mexeu com você, né? Mexeu e o impacto, ele acontece sobremaneira. A minha colega do lado não foi impactada por isso. Tanto que ela formou, nós somos amigas até hoje, e ela só tem a nossa formação. Ela foi para outro lado da carreira dela, e ela não tem, né? Ela não viu ali algo que ela quisesse se espelhar, né? Eu já vi e já pensei, poxa, quero um currículo assim para mim. E não é fácil ter um currículo assim, porque no meio do caminho você tem as pedras, você tem filhos, você tem a sua vida. Ela corre em paralelo à construção do seu currículo, né? Outro dia mesmo o meu professor do doutorado me ligou, Kênia, vamos partir para o pós-doc? Eu falei, ai, não dou conta não. Agora não. Falta só pós-doc, né? E eu falei, não, agora eu não consigo. Nesse momento eu não consigo. Por quê? Porque precisa ter dedicação. Não basta só ir lá fazer a matrícula. Você precisa estudar para aquilo ali. E aí, hoje... Tá, a gente vai chegar lá no doutorado. Esse impacto inicial aí, ele já foi muito grande. Que a partir daí você começou a construir a sua carreira de fato. E aí você vislumbrou... Eu quero isso para mim. Aí você vislumbrou uma carreira onde você teria que ter muito conteúdo, muitos estudos, muitos cursos. E você se via como empreendedor ou naquele momento é porque aquele exemplo de vida mexeu com você e você falou também, quero isso para mim. Não, ou você já se via como empresária, ou não ainda. Porque é bom a gente contar para as mulheres que elas pensam assim, que a gente se torna empresária, empreendedora. Abrir uma empresa hoje, ai, que facilidade. Não. Agora eu sou presidente. Não. Não, naquele momento era uma menina de 19 anos que queria ter o currículo escrito da forma do professor. Nada além disso. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia o que eu queria ser, eu não sabia com que eu ia trabalhar. A única coisa que me chamou atenção naquele momento foi a extensão do currículo dele. E eu nem sabia como construir o meu naquele momento. Fantástico. Né? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a estudar. Quando você estuda numa faculdade federal, é diferente, você tem inúmeras possibilidades, né? Abre muito para você. A ciência dentro de uma universidade federal, ela é diferente. Então, eu raramente estudei em faculdade paga. A maioria dos meus cursos foram feitos em federais. Então, essa questão da ciência, ela é muito... ela faz Foi muito positiva para você ela lá faz dentro. Muito parte do propósito quando você fala de faculdade federal. Então, a partir dali de 93, eu fiz o curso de Ciências Sociais e não sabia direito para onde eu ia caminhar. No final do curso, eu não tinha trabalhado ainda, arrumei um emprego numa agência de propaganda. Foi o meu primeiro emprego. Como eu não tinha trabalhado ainda, eu entrei na recepção. Só que eu era uma recepcionista formada. Eu era uma recepcionista diferente das demais. Porque eu tinha já um currículo... E numa federal, né? Numa federal, eu já tinha um currículo bom, porque eu já tinha uma graduação, né? E aí, a partir daquele momento, eu me encantei com a propaganda. Por que eu me encantei com a propaganda? Porque eu nunca gostei da mesmice.
Acho que eu nunca daria certo naquela coisa do cara crachá todo dia a mesma coisa. Mas a sua habilitação no curso de comunicação foi sociologia, antropologia? O que você escolheu? Sim, eu posso dar aula de todas as matérias, de sociologia, de filosofia, E você de ciência política. viu propaganda no curso de comunicação? Não, nada, zero. Até o momento, Porque zero você fala propaganda. comunicação, você pensa, né? Zero propaganda. A única coisa que me ajudava é que as ciências sociais, ela estuda o quê? O indivíduo. O indivíduo, ele está em qualquer lugar. Então, ele também está dentro da propaganda. Só que ele está de uma forma diferente. E aí, eu comecei a trabalhar nessa agência EM3, uma agência muito grande em Goiânia. E a partir daquele momento, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Você se Gostei, apaixonou? amei, porque todo dia era uma coisa diferente. Porque quando você atende várias carteiras de cliente, um dia você está mexendo com macarrão, porque a gente atendia a MG. No outro dia eu estava mexendo com laboratório, porque a gente atendia o laboratório Teuto. No outro dia eu estava mexendo com farmácia. No outro dia, entendeu? É um leque absurdo de clientes que você vai atender. E isso que me impactou. Falei, é aqui que eu quero ficar. Olha só. Dali da porta, eu fiquei só 2 meses, já me puxaram para dentro da agência. E a partir daquele momento, publicitária eu me tornei e publicitária eu continuei. E o primeiro curso, né? Porque você se descobriu apaixonada por propaganda depois da faculdade. Que é importante a gente falar para as mulheres, né? Porque muitas vezes a gente acha que o caminho está pronto e não está. Mas o primeiro curso, a primeira faculdade, você escolheu? Escolhi. A primeira faculdade eu escolhi. Eu queria ser cientista social. Apesar que, na época, muita gente confundia com serviço social, que não tem nada a ver com comunicação. Eu queria ser, eu queria entender de ciência política. Eu sempre gostei de ciência política, nunca de politicagem, que são coisas diferentes, né? Eu sempre gostei de sociologia, porque eu sempre quis entender essa construção da identidade do ser humano. Isso sempre me chamou atenção. Eu sempre tive interesse na antropologia, porque os povos originários a gente estuda na antropologia. Eu sempre quis entender como que funcionava a filosofia, os filósofos, as escolas, quem eram as escolas, como que cada filósofo se portava diante da construção da nossa vida, porque eles caminharam conosco. Sim, né? Eles construíram a nossa sociedade, da nossa história, né? E isso sempre me chamou a atenção. Então, o primeiro curso eu sim quis fazer. Quando eu entrei na agência, que eu falei, bom, eu entrei na agência e 1 mês depois eu passei para fazer mestrado na UNB na minha área, ciências sociais. Certo. Falei, bom, não vou, porque acabei de começar aqui a trabalhar e estou gostando da área da publicidade e propaganda. Certo. Então, a partir desse momento, todos os cursos que eu fiz foram voltados para publicidade e propaganda. Só o mestrado que era... O mestrado eu fiz em ciências sociais. Não, em administração. Certo. Então, todos os outros cursos, MBA, pós-graduação, todos eles foram voltados para propaganda. E o mestrado não era na área de ciências sociais, a administração já foi contribuindo. Quando eu fiz o mestrado, eu já era empreendedora. Aí a gente já passou aí uns 10 anos, né? Olha. Então, quando eu formei, eu me casei, né? E já foi o primeiro gargalo da minha vida. Eu fiquei viúva depois de 1 ano de casada. Ali eu já pensei assim, bom, o negócio é mais difícil. Então, foi o primeiro problema que eu vivi na minha vida. Uma vez muito precoce, né? Aos 27 anos eu fiquei viúva. Depois, aí, eu me casei novamente, tive meus 2 filhos, que é a Ana Clara e o Henrique, e comecei a minha vida dentro da propaganda. Trabalhei em pouquíssimas agências, somente 3. E no ano de 2013, quando meu filho mais novo nasceu, eu descobri o primeiro câncer de mama. Uau! A partir desse primeiro câncer de mama, que surgiu a necessidade de empreender. Eu não empreendi porque eu tinha um sonho de empreender. Eu empreendi porque eu fiquei fora do mercado de trabalho durante 1 ano para tratar. E quando eu voltei, eu sabia que eu não poderia mais ter a vida corrida que eu tinha antes. Porque eu trabalhava numa grande agência de propaganda, né? Uma das maiores do Centro-Oeste, que tinha afiliada em São Paulo, da Almap BBDO, e eu cuidava de grandes contas. Então, eu não parava. Eu estava aqui, eu estava em Cuiabá, eu estava em São Paulo, eu estava participando do Grêmio Latino. Mesmo sendo mãe e grávida?
Antes de engravidar. Ah, tá. Engravidei ainda trabalhando. Sim. Viajava um pouco menos, mas viajava. Quando o Henrique nasce, em 2013, eu descubro um câncer de mama. Fico 1 ano parada, tratando quadranectomia, radioterapia e tudo que envolve o câncer de mama. Uhum. Me recuperei e falei, bom, e agora? Não posso voltar para a agência porque eu não aguento aquela correria. Certo. Vou abrir uma assessoria. Tenho 2 irmãos advogados. Um deles, na época, era conselheiro da OAB, falou para mim assim, olha, tem um nicho aqui que você podia explorar. Advogado não sabe fazer propaganda e publicidade. A gente tem um código de ética que proíbe fazer muita coisa. Falei, me dá esse código de ética aqui, deixa eu dar uma estudada. Estudei o código de ética e falei para ele, não, me arruma um cliente, porque eu não conhecia ninguém da área, né? Eles têm que me arrumar um cliente, um amigo, me indica um amigo. Ele me indicou o Dr. Davi Soares, que é meu amigo, hoje é conselheiro federal. Foi meu primeiro cliente. 1 mês depois, eu já tinha 10. A assessoria, que era K-assessoria, já virou a K Digital, porque eu já tinha que dar nota, eu já tinha que ter gente, e daí surgiu a K Digital há 10 anos. 10 anos. E nesses 10 anos, você foi conciliando a saúde, os filhos, o casamento e o crescimento da sua agência. Você não continuou muito atarefada. Muito atarefada. Conta pra gente como que você administrou ou voltou àquela Kênia que trabalhava muito. O que mudou, Kênia? Mesmo você sendo atarefada, porque agora você é dona do negócio, mas continua tendo essa realidade da sua saúde, do marido, dos filhos. E dona, né? Proprietária, né? Empresária agora. Então, assim que a gente começou a agência, foi fácil, foi porque assim, por mais que eu tivesse 10 clientes, não se comparava a uma conta do Grêmio Latino, por exemplo, que eu atendia quando eu tinha agência. Então, eu estava acostumada a trabalhar muito. Sempre trabalhei muito. Uhum. Então, por mais que eu trabalhasse na K Digital, era 50% do que eu trabalhava antes. Certo. Né? Uhum. E aí, a gente tocou a K Digital, eu fiquei boa do câncer de mama, entrei em remissão, tive alta médica, fiquei 8 anos sem ter nenhum tipo de problema. Meu filho ficou grandinha, minha filha também. Sim. Foi um período que eu separei, né, desse casamento do pai dos meus filhos. Não foi um período fácil também, a separação nunca é fácil, né? Mas passou. Aí veio a pandemia, sofri muito com a questão da pandemia, porque a comunicação não parou. Foi uma época que a K Digital trabalhou muito, né? Então, a construção da K Digital, ela foi fácil para mim, não foi uma coisa assim, eu não empreendi de forma, eu não tenho, assim, grandes cases de insucesso, eu não tenho cases de dificuldade, porque eu já estava muito preparada para empreender, eu já entendia muito da propaganda, eu trabalhei em todas as áreas dentro de uma agência de propaganda, então eu entendia muito de tudo. E conforme ela nasceu para o mercado de advocacia, assim ela continuou? Assim ela continuou, ela nasceu especialista em marketing jurídico e até hoje é especialista em marketing jurídico. O que aumentou no decorrer desse tempo, uns 2 anos depois da agência aberta, hoje o atual presidente da OAB, o Dr. Rafael Lara, na época era diretor da ESA, falou, Kênia, você não quer... Eu sempre dei aula, desde os 19 anos eu dava aula. Olha, lá na... Quando eu entrei na faculdade, naquela época o governo, ele tinha aqueles contratos de trabalho, né, que não tinha professores ainda capacitados. Então eu dava aula de redação e gramática em escola estadual. Desde quando eu comecei a faculdade. Você já ia ser publicitária. Já era de professora. Qualquer jeito. Ele, Kênia, você não quer dar aula na ESA, na Escola Superior de Advocacia, dessa parte de propaganda, publicidade, voltada para o advogado, com base no Código de Ética? Muito legal. Eu quero demais. Ele falou, só que tem um problema, as aulas são aferidas. No final de cada aula, se o professor não atingir uma média de pelo menos 76% de aprovação, não dá a segunda aula. Tudo bem para você passar por isso? Manda. Falei, manda aqui, vamos dar essa aula. Minha primeira aula, 98% de aprovação. Uau! Dou aula na ESA desde 2017. Uau. E continua tendo essa nota de uma aula para outra? Até hoje? Kênia? Kênia. Graças a Deus. E aí eu comecei a fazer amigos na advocacia.
acaba que virou muito meu ciclo. Tem muita gente até que pergunta, né, se eu sou advogada. Não sou advogada. Mas você tem 2 irmãos advogados. Mas tenho 2 irmãos advogados. Na família. E convivo no meio do advogado 24 horas por dia. Dessa convivência surgiu um convite para eu participar da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica de Goiás. A qual eu faço parte com muito prazer desde 2020. Convidada de honra. Convidada de honra, porque acaba que a minha carreira ela é paralegal, né? O direito, ele precisa dessa carreira, né? Então, eu faço parte da BMCJ, onde já lançamos 2 livros. Ai, quais? Conta pra gente. A gente lançou Direito das Mulheres e das Meninas, que é um livro... um compilado de artigos de outras juristas também. E lançamos agora, esse ano ainda, em Brasília, uma outra obra muito importante, que esse é um compilado mundial de juristas. Tem artigos do mundo todo, também voltado para a luta feminina. Você foi a coordenadora enquanto agência ou você foi uma escritora? Não, a agência fez os 2 livros, né? E eu sou escritora de 2 artigos nos 2 livros. No primeiro livro eu escrevi 2 artigos, e no segundo livro eu escrevi 2 artigos 4 também. artigos no total. 4 artigos no total. Agora você vai contar um pouquinho pra gente esse doutorado em neurociência e mestrado em neuromarketing. Como que esse trabalho contribui para esse atendimento para o advogado, de uma forma que, né, ele possa ter uma projeção de uma imagem diferenciada, mesmo tendo ali o código de ética, que a gente sabe que não dá para fazer um marketing, né? Mas como que entra esse conhecimento na sua atividade hoje? A neurociência, ela tá em todas as áreas, até na área sentimental. Porque o que ela estuda? Eu já sabia de algumas coisas que eu te disse, a sociologia, ela estuda esse conceito da criação da identidade. Sabe que a criança só cria identidade até os 7 anos, né? Olha só. Depois dos 7 anos, ela é aquilo ali, pronto, acabou. Ela pode dar uma melhorada, mas a construção da identidade é ali aos 7 anos. A neurociência, ela é uma amplificação desse conhecimento. Então, quando eu entendo o ser humano melhor, você concorda que eu consigo atingir ele de uma forma melhor? Sim. Né? Então, quando eu entendo a psicologia das cores, eu consigo fazer um post para atingir melhor aquele público-alvo que eu preciso, né? Quando eu entendo como que a diferença entre o masculino e o feminino, o que o masculino entende, o que o feminino entende, a gente acaba dando palpite até em áreas de relacionamento, porque a neurociência está em tudo. Então, ela é uma área que eu acho que todo mundo deveria estudar. Não só quem é da área da publicidade e propaganda. Por quê? Porque ela te ensina, ela te capacita a entender o ser humano. Por exemplo, um dos artigos que eu escrevi fala de violência doméstica. E as pessoas, na grande maioria, a grande parcela, pensa que a gente tem que acolher essa mulher de diversas formas separadas, independentes. Ela vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, ela vai na psicóloga. Não. Então, quando a gente faz o atendimento integralizado dessa mulher, você acolhe ela melhor. Por quê? Porque é uma mulher que está fragilizada, ninguém quer apanhar. Ninguém está com aquele agressor porque é fraca, porque é frágil, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Existe uma cadência ali, existe uma cadeia de problemas que aquela mulher precisa resolver. E ele não é um problema só dela ir na delegacia e fazer uma denúncia. Ele é um problema financeiro, ele é um problema de autoestima, que a autoestima é baixa, ela migalhas que ela recebe, ela fica se sentindo ainda valorizada. Então, se a gente fizesse o acolhimento dentro do guarda-chuva da neurociência, você ia ver como a gente ia conseguir melhorar essa questão da violência doméstica. Mas é isso depois que a violência aconteceu? Para acolher essa mulher da violência doméstica, que não pode, que às vezes as pessoas têm uma falta de conhecimento de achar que violência doméstica é só quando apanha. Não. E não é. A maioria tem uma violência doméstica social, emocional, afetiva, entendeu? E ela ter ciência de que ela está sofrendo isso dentro daquele casulo de sofrimento é muito complicado. E a neurociência ensina isso pra gente. Olha só, então, aí seu artigo foi sobre isso. Então você tem isso como causa?
Não, eu não Ou digo você causa. despertou para fazer esse estudo? Eu não gosto muito, assim, eu não sou muito de achar que a gente tem que ter uma causa. Eu acho que a gente é circular. A cada momento, você muda o ciclo, você muda a sua tese, você muda o seu público e você defende algo, entendeu? E não aquela pessoa que pega uma bandeira e é aquela bandeira pro resto da vida. Certo. Não acredito nisso. Eu acredito que quanto mais plural você for, mais você vai entender o ser humano, mais você vai acolher, mais você vai poder fazer algo por alguém, né? Focos de interesse. Focos de interesse, né? Que aí você trabalhou esse tema. Trabalhando e foi esse tema. Uma surpresa, né? Esse resultado desse artigo seu, né? Foi uma Ninguém surpresa. Esperava. Não esperava. Foi muito interessante. E assim, aonde esse doutorado te possibilitou isso? É porque assim, a gente gosta de falar para as mulheres empreendedoras que assim, a rede nasceu dessa vontade de mostrar que existiam outros caminhos. Que a mulher goiana, ela era vista, inclusive, baseado nos anos anteriores, 10, 15, 20 anos, o que mais se falava? Que eram as mulheres mais bonitas do Brasil. E aí eu falei, não, mas e as que estudam? E as que têm interesse em crescer através do conhecimento? Por isso que a gente gosta tanto de frisar isso. Né? Olha, esse conhecimento e essa educação que você buscou te possibilita um ângulo em vários setores. Sim, e ela nasceu também da necessidade, porque a gente fala muito que a mulher hoje tem seu lugar de fala, que a mulher conquistou muito espaço, mas eu vou te confidenciar uma coisa. Eu já estive em várias mesas de decisões. Era eu e 8 homens. Eu e 10 homens. Ainda o espaço é muito pequeno para a mulher. Concordo. Né? Então, nas mesas de decisões, eu vou te falar aqui, se você sentar com uma empresa de refrigerantes, se você sentar com o pessoal que organiza o Grêmio Latino, se você sentar com o pessoal que realmente conduz a verba e fala, e bate o martelo da Vivo, da TIM, do Carrefour, ainda é homem. Bom, o povo não acredita nisso, não, né? Então, acho que nós temos eles grande acham que a mulher caminho. Tá aí. Não tá, né? Não. E esse caminho, eu quero, assim, é o meu desejo, não sei se eu vou conseguir, né? Deixar de legado para minha filha. Que a gente pode, sim, sentar em mesas de decisões, mas a gente tem que estar capacitada e a gente pode sentar em qualquer lugar. Qualquer lugar que a mulher queira estar, ela pode estar, se ela estiver preparada para isso. Só que se preparar para isso tem um custo. Outro dia mesmo, eu fui participar daquela corrida dos 100% você do Bel Marx. Que agora já tá velha, aí já começa a curtir a vida, né? E aí chegamos lá na corrida, pessoal, você gosta mais do Bel Marx ou do... Esqueci o nome, ó. Durval. Pensei, meu Deus, o que é que um canta e o que é que o outro canta? Não sei, porque eu passei minha vida inteira estudando, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que eu não vivi, coisa de adolescência, de ir pra show, de curtir a vida, eu não vivi. Porque eu tava o quê? Eu tava pegando um voo aqui sexta-feira à noite e indo pra São Paulo. Estudar o final de semana inteiro. Eu tava pegando mas a culpa daquele professor seu. Culpa do meu professor. Palestrante. Né? Culpa do Gonçalo, ele que foi o causador de tudo isso. E onde que você vê, só aproveitando esse gancho, onde que está essa neurociência que os nossos espaços ainda são tão limitados? O que na sociedade, culturalmente, socialmente, que você, e com a sua experiência, você pode dizer, e a gente pode aproveitar esse momento para uma pequena reflexão para isso, assim. É porque nós, às vezes, a gente esquece como era a história ali, ela se avizinha, ela tá aqui, ó, muito próximo de nós. A mulher não podia votar. Então, assim, acho que a gente caminhou muito, porém, tem pouco tempo que a gente floresceu para caminhar e para conquistar esse espaço. A gente tem uma sociedade ainda patriarcal. Nós vivemos ainda num mundo machista. Né? Porque, olha só, para você ver, as falas são machistas. Seu marido te ajuda em casa? Oi? Ele é o quê? Uma visita lá? Ele me ajuda? Ou ele contribui para a casa que ele mora? E como que você cria o seu filho hoje?
Você cria seu filho para que ele contribua com a casa onde ele vai morar? Ou você cria seu filho para ele casar bem com uma moça que vai cuidar dele? Então, você entende que essas falas, ainda hoje, elas estão implícitas nesse patriarcado que vai refletir lá no mercado de trabalho? Se tiver aqui a Kênia, que tem doutorado, mestrado, mas com a barriga desse tamanho grávida, e tiver o João daqui, que não tem barriga, quem que você acha que eles vão contratar? Ele que João, não tá, porque a Kênia vai dar trabalho. Ele que não tá grávido. A Kênia tem uma barriga, ela vai parir, ela vai amamentar. E verdade seja dita, nos bastidores é isso. É isso. E olha que talvez a Kênia tenha até maior sensibilidade, porque a mulher tem essa sensibilidade de liderança maior do que o homem, porém, ela ainda vai ter que vencer esses obstáculos. Provar. E eu acho né? que esse caminho que você estamos construindo é o caminho que as nossas filhas vão pegar um pouco mais leve. Por exemplo, a minha filha, olha só para você ver, ela já foi comigo em 3 lançamentos de livros meus. Eu lancei um livro autoral, que é uma autobiografia, que a gente não falou dele ainda, mas vamos falar. E esses 2 livros... Ou seja, isso não era uma realidade para você e para sua mãe. Não era uma realidade. Eu aprendi muito com a minha mãe? Sim, aprendi. Mas o meu pai ainda não deixou ela trabalhar. Olha para você ver. E a minha mãe, nós estamos falando de coisa de 40 anos atrás. Não, e como é que é isso, que alguém né? chega para você e fala, não, você não vai trabalhar. Eu que deixo ou não deixo. Como é que é isso? Então, o que a minha filha tá vendo? Ela tá vendo uma mulher que tem casa, tem filho, mas tem a vida própria. Eu terminei o doutorado, eu já tinha meus 2 filhos, né? Eu era a pessoa que saía na pandemia para ir no supermercado, para ir no açougue, para ir trabalhar. Meus filhos ficavam reclusos em casa. Eu não tinha figura masculina na época da pandemia. Eu já não estava mais casada. Então, o que a minha filha aprendeu? Que o bom é você ter o seu dinheiro, né? O bom é você galgar o seu espaço. Ela viu isso na prática. Ela viu isso na prática. E o meu filho não é diferente. Meu filho, ele tem 12 anos e lá em casa ele tem o que fazer. O lixo é responsabilidade dele. Levar. Por quê? Porque eu quero que ele seja um homem diferente do... Olha pra você ver, a gente tem uma geração, que é a nossa geração, que é muito difícil de casar, porque o nosso possível marido, ele foi criado para ter uma boa mulher. E o que significa ser uma boa mulher? Ser estudada? Não. Servir, subserviência. Cuidar da roupa, cuidar da casa, cuidar da comida. Então, é muito próximo da gente ainda essa realidade. Eu não existo. E as pessoas tratam com normalidade. Fulano casou muito mal porque a mulher não sabe fazer comida. É uma cozinheira? Ou é o quê? Entendeu? Então, assim, isso sempre me incomodou. Nossa, e você tocou no assunto que foi o que eu tinha comentado, essa neurociência, e isso tudo impacta na propaganda e na publicidade, isso tudo impacta em tudo. Tudo. Nessa liderança, nesse legado que você está deixando, na forma como você tem educado seus filhos hoje, na Kênia, em quem é a Kênia. Eu nunca virei pro meu marido, quando eu estava com ele, e falava, você pega a Ana Clara pra mim na escola. Pra mim, não. Aí ela é sua filha também. Hoje você pega a Ana Clara na escola, porque eu tenho reunião. Não é pega pra mim. Não é pra mim. A mulher precisa entender isso, que é uma divisão de tarefas. É uma divisão de tarefas. Se eu tô contribuindo financeiramente, por que você não pode contribuir, então, com o seu esforço, com o seu trabalho? E muitas vezes, nós temos lares liderados por mulheres. Mulheres são chefes de lares financeiramente. E sem a presença do companheiro. Sem a presença do companheiro. Às vezes é até vergonhoso pro companheiro se a mulher tirar um cartão e pagar a conta. Não, a gente tem que normalizar isso. Paga quem tem dinheiro na hora. E tá tudo certo. Porque a mulher também, muitas vezes, tem esse problema. Eu quero um cara provedor. Eu já ensino pra minha filha. Pelo amor de Deus, não me procure alguém pra te prover. Provenha você mesmo, você. Né? Você vai ter um companheiro pra te prover sentimentalmente. Pra ser seu parceiro. Nunca me fale que você vai arrumar uma pessoa para te prover financeiramente. Porque
Se eu não estiver mais aqui, de onde eu estiver, eu vou ficar muito triste. Muito brava. Muito brava. E aí, isso tudo impacta no que você entrega quando você, às vezes, se depara com uma advogada que trabalha sucessão familiar, defesa da mulher, ou um advogado que trabalha com divórcio. E, são questões importantes para você que atua nessa área, né? Porque como que você vai vender o trabalho dessa pessoa, né? Nesse mundo novo que a gente tem. A gente está vivendo um mundo novo. Não é só o digital que é novo, né? Mas a cultura atual. A gente está vivendo num mundo tão novo que eu tenho um cliente que ele faz só sucessões. Sucessões e família. Então, ele faz contrato de namoro. Até pouco tempo, ele fazia o contrato de namoro, o homem pedindo para fazer o contrato, porque ele tinha muitos bens e arrumou a namorada paupérrima e tinha medo que aquilo ali virasse uma união estável. Então, para que não virasse uma união estável, ele fazia o contrato de namoro. Beleza. Uhum. Você não tem ideia da quantidade de mulheres hoje em dia invertendo o polo, pedindo para fazer o contrato Isso de já namoro. No namoro. É porque tem que ser no namoro, né? Aí vai uma dica para as meninas. Se você tem bens, se você tá namorando e o queridinho tá dormindo lá na sua casa todo dia, tá mandando entregar Mercado Pago lá na sua casa, tá tirando fotinha com você, união estável. Então, se você Ou se você é uma empreendedora que tem um futuro brilhante pela frente, previna-se, né? Previna-se, contrate namoro. Porque Eu já vou chamar a Kênia de doutora Kênia. Vou tirar uma publicitária, porque, né, o seu legado, ele tá muito maior, assim, que eu tô percebendo, que é realmente ligado à liderança, né? Então, assim, toda essa construção sua como pessoa, como mulher, né? E o que você entrega hoje, né, é algo maior, assim, né, que eu tenho percebido aqui na nossa conversa de hoje. E aí, combina com o quê? Assim, conecta com o quê? Com o fato de você também fazer parte de uma instituição, que é a BMCJ, que, vamos falar a verdade, se tem uma instituição que cuida de causas femininas, que você convive com grandes mulheres líderes, que se fizeram através da educação e de um planejamento de carreira, né, que se inspiraram em grandes currículos também, com certeza que ali não tem nenhuma fraca, né? Então, assim, e a gente fica vendo esse grupo de mulheres, né, do qual você faz parte, e a gente vendo os espaços como não são... Ampliando os espaços de fala, ampliando, né? mas como a balança ainda, né? E a luta delas, né? Porque, assim, quando uma mulher como você pega o microfone, não dá conta de ficar. Veja você agora, ó, nós tivemos aí agora uma vaga do 5º Constitucional para desembargador. Cadê as mulheres? Não tinha. Tinha uma. Só. Cadê as mulheres para ministro que teve agora? Lula escolheu o quê? Homem. Você vai me dizer que não tem mulheres capazes? Não. A dona Maria José mesmo, que é a fundadora da BMCJ, é uma graça de pessoa. É uma senhora já que imagina o quanto ela não lutou e ela esteve à frente do tempo dela. Porque ela deve ter o quê? Já 80 anos? Imagina o que ela não passou para sair de casa, trabalhar, ser jurista, criar uma associação. A visão dela. Imagina a visão dela de mundo, de sororidade. Porque a mulher também, muitas vezes, pensa que é uma competição e não é. Se eu pego na sua mão e a gente pega na mão de outra mulher, isso vai reverberar a nosso favor. Mulheres como ela que estão criando essas possibilidades de espaço hoje para nós. Exatamente. Ela falou, não, tá errado. Tá errado. Tá errado. E aí, para deixar como legado, principalmente para os meus filhos, né? E eu acredito muito no exemplo, em 2021 eu lancei um livro, O Pra Sempre é Composto de Agora. É uma autobiografia, onde eu falo dessa trajetória, da minha carreira, da construção do meu currículo, do câncer de mama, que naquele momento, olha para você ver como é a vida, naquele momento eu havia vencido o câncer de mama. Então ele se tornou uma história, né? E em 2022, eu fui acometida novamente por um câncer de mama. O que, de sobremaneira, pegou a minha vida e fez igual quando você vai fazer sorteio de carta. Fez assim de novo. E eu convivo com esse câncer já há 3 anos. E, Kênia, eu fico percebendo assim, porque se fala muito do câncer de mama e é um assunto extremamente importante, principalmente... naturalmente para nós mulheres, por quê? Porque convivemos com homens
que são frutos de uma educação que todas nós, tanto as que estamos aqui quanto aquelas que estão nos assistindo, sabe muito bem que a coisa não é brincadeira. Fora isso, você tem o estresse do trabalho, você tem o seu lugar ao sol que você está buscando, você tem as atividades em casa, você tem a questão da maternidade, se sim ou se não. Quer dizer, é tanta coisa, e eu fico pensando, a mulher, quando ela casa e ela vai ali para aquele convívio, e que a gente sabe que o câncer de mama muitas vezes está ligado a decepções relativas a relacionamento, homem e mulher, né? A gente sabe disso. Então, uma grande decepção, uma separação, uma perda, né? Então, vai justo no afetivo. E bate no peito. Então, é uma dor muito grande que a gente sabe, que as pesquisas dizem. E aí, você tá ali convivendo e esses homens não evoluem e a mulher já nessa dinâmica toda. Pelo contrário, né? Nós temos uma estatística que mostra que 73% dos companheiros abandonam a companheira. Não, ainda para piorar, então. Porque o câncer de mama, ele mexe com o que há de mais sagrado para o feminino. Primeiro ele mexe com a mama e depois ele mexe com o cabelo. Que são coisas que, por mais que as pessoas falem assim, mas o cabelo nasce depois. Veja bem, quantos minutos você passou aqui arrumando o seu cabelo para ficar bonito no vídeo? Lá, ou numa hora no mínimo. Agora imagina você descobrir hoje um câncer de mama e daqui 2 meses você não ter um fio de cabelo na cabeça, você não ter sobrancelha, você não ter cílios. Imagina como que você fica por dentro. O mundo para te acolher? Não. O mundo não para te acolher. Uhum. Você que tem que se acolher. E muitas vezes esse acolhimento é com dor, é com sofrimento, é morrendo e vivendo todos os dias por aqueles que você ama. Eu morri e nasci várias vezes durante esse tratamento. Porque é difícil você sair de casa para trabalhar, para dar uma aula sem cabelo, com autoestima baixa, inchada, porque é muita medicação que você toma, com fraqueza. Sem saber o que vai acontecer. Sem saber o que vai acontecer, ou, no meu caso, sabendo o que vai acontecer. Porque eu falo que a melhor coisa que existe para um doente de câncer é a ignorância do saber. Porque quando você tem o conhecimento, é muito ruim. Porque, por exemplo, eu adoeci em 2022. Estava tudo certo, um carcinoma invasivo, eu já achei que não ia ser fácil, né? Os marcadores muito ruins. Falei, esse negócio não vai dar bom. Vamos fazer o tratamento, mas eu já imaginava que não ia dar bom. Fiz o tratamento, mastectomia, o cabelo, parará, mas eu já sabia que não ia dar bom. Porque o que é o câncer de mama? As pessoas às vezes não entendem muito bem. São células cancerígenas que se reproduzem muito aceleradamente. A quimioterapia é para conter esse aceleramento. É por isso que cai o cabelo, porque o cabelo é uma célula também que se reproduz. Então, se você está parando, você para tudo. Não tem jeito de parar só as células cancerígenas, né? Então, quando eu fiz a mastectomia, que eu vi que eu não tinha ficado com as margens livres, falei, vai dar ruim. E deu ruim. 6 meses depois, eu fui diagnosticada com metástase. Que é o quê que é a metástase? É dizer para você assim, você não tem cura. Você tem sobrevida. Uhum. Você não tem cura. Não existe medicação para metástase. Existe os problemas que vão advir da metástase. Mas você agora vai conviver com metástase de hoje até o dia que você morrer. Uhum. E é fácil você sair do consultório, bater a porta e falar, vamos viver, vamos fazer pós-doc, menino indo para aula, compra para fazer, supermercado, carro que fura o pneu. Uai, eu que tenho que te perguntar. Meu Deus! E aí, como... E fazendo podcast? Fazendo podcast. Deixando a sua mensagem, assim, com essa animação, com essa força, com esse brilho, com essa luz. Eu não sei se a palavra certa é animação. Animação, assim, força. Talvez seja resiliência. Uhum. Eu acho que o que eu mais tenho aprendido de tudo isso é ser resiliente.
resiliente com a fé, porque tem muita gente que pensa que a fé é só para curar. Ah, é porque vamos pedir a Deus, porque Deus vai te curar. Mas se ele não curar, eu também gosto dele, não tem problema. Tá tudo certo, entendeu? As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade imensa de lidar com a morte. Eu não tenho dificuldade de lidar com a morte. Eu não acho que Deus é pior para mim porque ele não vai me curar. Uhum. Eu não acho que eu não tenho, que eu não sou escolhida. Eu nunca me perguntei por que comigo. Não, tranquilo, é para passar isso? Então vamos passar com dignidade. Você né? sempre pensou? Sempre pensei. E você continua trabalhando? Continuo trabalhando e agora em dezembro eu lanço meu segundo livro. Autobiografia? Não é uma autobiografia, mas é Enquanto Bater o Coração, o que vem depois da metástase. Autobiografia? Sim, mas eu não vou falar da minha história de vida, vai ser mais do câncer, de fé, de amor, de resiliência. A minha história eu já contei no primeiro livro, né? Essa agora é mais o que falar para o paciente, porque eu vi nas cadeiras de hospitais porque isso a neurociência traz. Aonde você estiver, você vai analisar pessoas. Então, onde eu sentava, eu analisava pessoas. As pessoas, às vezes, não sabem o que falar para o paciente. Ou como falar. Ou como acolher. Ou que não falar, não precisa. Tem hora que não precisa falar. A gente não quer que fala nada, entendeu? Porque a dor, ela é nossa, ela é única. Então, não adianta você virar para mim e falar assim, nossa, mas você ficou tão bonita sem cabelo. Eu não tô me achando bonita. Eu não tô gostando do que eu tô vendo no espelho. Então, nada que você vai falar vai melhorar essa minha visão. Então nós vamos lançar outro livro aqui. Vamos fazer outro podcast só para falar dele. Não, você vai lançar um livro, Neurociência Aplicada a Pacientes com Câncer. Mas o meu livro tem tudo, falando o que você deve falhar, como você deve acolher. Pois você vai fazer um específico para isso e nós vamos deixar esse legado. Vamos. Porque é sua área. É minha Desde área. sempre. Comunicação, propaganda. Então, a melhor forma de falar E aí, você vai estar paciente, falando isso no Brasil inteiro sobre Brasil isso, inteiro. porque ainda você vai poder ampliar a sua pesquisa. Lembra que você falou que com 19 anos você achava que ali a universidade e as possibilidades de pesquisa agregada ali ao fato da ciência que possibilitou realmente esse crescimento seu, assim? Então, vamos aplicar mais pesquisa, porque você imagina você com um grupo de pesquisa em vários lugares no Brasil, do que você ouviu, como aquilo, a mensagem foi passada, a mensagem dos que estão à sua volta. Será que a fala é tão importante em momentos assim? Ou outros tipos de comunicação vão ter que entrar? Um abraço, chamar para um café, a companhia, entendeu? Não ficar perguntando. Falar de outros assuntos. Aí você vive com gente que não tem assunto. Olha só para você ver uma coisa assim que eu tive de contraste, né? Da primeira vez que eu tive CA para agora, né? Então, em 2021, eu lancei o livro. E em 2020 eu conheci meu atual namorado, né? E em 2022 eu adoeci. E eu tinha o trauma do relacionamento anterior. Sim. Que eu fui deixada. Uhum. Falei, bom, não quero mais ser abandonada. Vou fazer o seguinte, eu vou terminar. Porque eu vou me resguardar. Uhum. Eu preciso me resguardar. Cheguei pra ele, falei, vamos terminar, porque eu tô com câncer. Eu já tinha visto que não era uma coisa simples, porque da minha doença eu entendo. Uhum. Falei, vamos terminar, você segue sua vida, eu vou seguir a minha. Ele muito calmo, muito sereno, falou assim, é só por isso? Pensei, ele não sabe o que... ele não sabe o que ele tá dizendo, porque assim, a mulher vira um turbilhão, né? Eu falei, é só por isso. Ele falou assim, não, deixa eu ficar. E ficou. E ele é uma pessoa assim que ele pode até dar curso de como fazer com o paciente. Olha só. Porque ele nunca me viu doente. Eu nunca viajei tanto. Eu nunca fiz tanta trilha. Eu saltei de paraquedas. Eu mergulhei em Noronha. Eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer. Por quê? Porque ele me dá toda essa possibilidade. Então, pronto. Até sol eu tomo. Eu falo assim, lindão, tô na vontade de tomar sol, o que você acha? Então, ele vai ter um capítulo no seu livro. Ele já tem nesse. Vamos colocar no outro também. No de comunicação. Né? Aí ele fala pra mim assim, você tá com vontade? Eu falo, tô. Ele falou assim, então basta. Tudo basta pra ele. Se eu quero, tudo basta, entendeu? Então, assim, a gente viajou, assim, fazia quimioterapia hoje, ia viajar amanhã.
E a K Digital tá funcionando? A digital funcionando. A K Você Digital, tem graças a equipe. ela é digital, né? Então, assim, ela Já funciona. começa por aí. Ela funciona muito bem. O telefone, hoje em dia, o telefone você tem em todos os lugares, Aí né? você tem a sua carteira de cliente. Tenho minha carteira tudo normal, de clientes, digamos assim. Tudo normal. Eu tenho os melhores clientes do mundo, assim. Eles são meus amigos, né? Eu falo. Conta um Então, pouquinho. todos eles sabem do meu problema, todos eles me apoiam. Aham. Às vezes eu fico no hospital, eles mandam flor, eles vão lá visitar, eles ligam. É uma gracinha. E me conta um pouquinho do seu podcast, Kênia, que a gente vê lá no seu Instagram. O podcast da K Digital, ele é voltado para os meus clientes, para os advogados. Então, a gente faz um podcast onde a partir daquele podcast, a gente solta as pílulas que a gente pode fazer alguma coisa de publicidade. Porque o advogado, ele não pode fazer nada que mercantiliza. Nada, exatamente nada. Nem patrocinar um podcast ele pode. Entendeu? Então, assim, é muito rigoroso. Aí todo mundo, às vezes as pessoas me falam assim, mas o colega fulano fez. Bom, o colega fulano não é cliente da K Digital e eu não faço, porque como que eu faço uma coisa errada sendo que eu dou aula? Como que eu dou aula na ESA falando que não pode fazer e aí o meu cliente está fazendo, entendeu? Então, o podcast, ele é uma forma de divulgação do trabalho do advogado. Enquanto empreendedora, toda essa construção sua, da sua carreira, passando por todas essas dificuldades e desafios, você entende que tudo isso de extrema importância. Essa visão que você teve, o fato de você ter buscado tudo isso, o fato de você ter buscado os títulos, né, conforme a sua inspiração inicial, lançado livros, criado um podcast. Quer dizer, a empreendedora, você acredita que ela tem que ter essa visão? Assim, isso tudo, Kênia, você resumindo, você diria o quê? É para ter mais clientes? É para se destacar ou é para deixar um legado? Porque a gente está contando o legado de vocês. E muitas das mulheres que estão aqui, o legado delas é proveniente de uma coisa muito substancial. Ela não veio aqui só porque ela fez um curso de administração. Se você olha o currículo de cada uma, a gente tem dificuldade de falar tudo. Eu aprendi muito cedo que a gente tem que ter... O dinheiro é importante, ele paga conta, paga felicidade, porque você viaja com ele, você compra carro. Mas ele não pode ser o foco principal. Então, o foco principal, eu acredito que é servir. Servir de inspiração, ser legado, servir para ajudar na dor do próximo, no caso da agência. Quando você serve, o dinheiro ele é consequência disso. Então, acho que toda empreendedora tem que ter isso. Nem que for de bijuteria, vendo biju. Mas antes eu sirvo. Eu sirvo você na sua demanda, eu olho para você, eu enxergo o que você precisa ser, como que você precisa estar, quem é você, quem é a Lud? Olha, a Lud gosta de brinco longo, a Kênia já não gosta. Então, quando eu tenho esse olhar, aí o dinheiro ele é consequência disso. Eu vejo muita gente, principalmente no início de carreira, eu pego muita gente, não que a K Digital não faça outras coisas, tá? A gente faz logomarca. Outro dia mesmo, durante a pandemia, eu fiz a campanha do CREA para a presidência, tenho convênio com o CREA, tenho convênio com a AB. Então, atendo outras áreas também. Não é o foco principal da K Digital, mas a gente atende. Aí eles chegam, a primeira coisa que eles pensam é quanto que eles vão faturar. Eu nunca pensei quanto que a K Digital ia faturar. Aí alguém pode dizer assim, mas é porque você já estava bem de situação, porque você já vinha de um modelo, do modus operandi mais antigo, né? Que eu trabalhava em agência e realmente ganhava muito bem. Mas se eu fosse pensar só em faturamento, eu acho que eu não ia ajudar. E eu acho que o ajudar é que está intrínseco na empreendedora. E quando você se viu se tornando, tendo mestrado, doutorado, também não foi pensando no dinheiro? Não foi pensando no dinheiro, foi pensando no currículo. No currículo? Primeiro pensando no currículo. Porque esse currículo vai... Mas olha só para você ver, é porque as pessoas... Várias possibilidades, porque assim, a gente precisa explicar para as empreendedoras que você está fazendo um curso, para você abrir oportunidades, não é? Até de network.
Né? Até de network, porque você está fazendo um curso de neurociência ou de neuromarketing, vamos supor, que é o curso voltado para o marketing. Você está conhecendo os publicitários. Por exemplo, eu conheci gente lá que hoje eu passo cliente, porque eu não faço moda. Por exemplo, moda é um negócio que eu não faço, não mexo, não gosto, não quero, não sou patricinha, não entendo, não gosto. Entendeu? Não gosto de negócio de 1000 roupas, não gosto. Aí, tem uma pessoa lá, um rapaz que fez mestrado comigo, que ele é especialista em moda, ele gosta, ele vive, ele respira moda. Então, quando alguém vem me procurar, por exemplo, uma esposa de um advogado, eu tenho aqui a minha marca, quero... Olha o fulano aqui, Legal, tá vendo? Entendeu? Você conheceu na sala de aula. A própria dar aula na ESA, por exemplo, é uma prospecção para a digital, porque eu dou aula lá para 200 advogados. Tudo bem que 120, às vezes, não tem naquele momento ali o investimento para fazer o marketing e eu ensino na maior boa vontade. Tá vendo? Eu ajudo, mesmo que não vá ser meu cliente. Mas tem 2, 3 ali que quer contratar com a digital. Imagina. E se a empreendedora não tem essa visão? Tá Não tem achando essa que é assim? Tudo é por dinheiro. Não. E outra. Porque as pessoas vão ler aquele currículo, vão me respeitar, mas eu nem preciso entregar tanto assim. Não. Não. O currículo, ele tem que servir de base para quando você abrir a boca, não é de ser status, condizente, é isso que entendeu? eu penso. Você tá estudando porque você tem interesse naquilo, porque aquilo é uma oportunidade de crescimento, que aquilo vai abrir outras portas, porque com aquilo você pode fazer outras coisas. Eu acho que a empreendedora tem que ter essa visão. Vou fazer um network ali, eu conheço alguém que vai ser investidor da minha empresa. Exato. Né? Você vai ampliar seu ciclo, você vai ampliar a sua rede, a rede mesmo. Não é status, né? Não é status, você vai ampliar. real. Eu fico vendo ali um monte de gente, às vezes até médico, quer dizer, acaba sendo aí alguém que tá lá. E outra coisa também, tem gente que está no lugar e não sabe aproveitar a oportunidade. Sim. Né? Tem gente que vai nos lugares e não sabe aproveitar a oportunidade. Então, eu acho que você tem que ser focado nas oportunidades. Não que você tem que fazer de tudo que você vai uma coisa uma monetária, entendeu? Eu só vou porque eu vou ganhar dinheiro. Não, mas se você for, você tem que agregar valor naquilo ali para que aquilo ali traga um benefício, nem que seja um benefício sociológico. Né? Não precisa ser de dinheiro, mas tem que ter alguma coisa. E sempre tem, né, Kênia? Sempre tem. Por exemplo, eu fui na corrida do 100% Você, né? É uma música que eu gosto de ouvir? Não ouço assim com frequência. Mas eu vi uma oportunidade para quem mexe com evento, que é esse pessoal do 40 a mais, pode fazer evento só cedo. Tinha 6.000 pessoas. Cedo que horas? 8 horas da manhã o povo já tava bebendo. 11 horas já tinha terminado. Show. O show já Gostei. tinha terminado. Olha que beleza. Eu adorei. Acordei 5h30, que eu já acordo mesmo. Tomei café, tomei banho, fui, corri, conversei, confraternizei. Eu não bebo, né? Mas os meninos beberam, tal. 11h30 eu já tava em casa almoçando. E, Kênia, como você se vê hoje com tudo isso que tá incluso na sua vida? E o que você pretende deixar de legado? E como você se vê daqui 5 anos, pelo menos 5 anos, assim. Conta pra mim essa Kênia, de onde que... Como é que dá pra... Meu Deus do céu. 5 anos eu já vou estar desencarnada, mas vamos trazer um pouquinho pra lá. Não acho. Essa é a minha opinião. Então, o que eu penso de deixar de legado, principalmente para os meus 2 filhos, né? Que a vida não é fácil, né? A vida não é fácil. Mas que a gente tem que ter resiliência, tem que ter força de vontade, tem que ter fé acima de qualquer coisa, né? Então, isso é que eu quero deixar para eles. Tudo que eu faço, todos os livros, podcast, a digital, o simples ato de levantar pela manhã, porque não é fácil, a gente tem uma fadiga, uma fraqueza, né? Inerente da doença. E até tava falando pra minha filha ontem, ela acordou com cólica, e ela acordou assim, tipo, chamar o SAMU. Falei, Ana Clara, pelo amor de Deus, né? É só uma cólica. Faz favor de levantar e treinar, porque isso já passa. Então, assim, eu acho que esse é o melhor legado que eu posso deixar pra eles. Um legado de força, de fé, de resiliência, de alegria. Eu sou uma pessoa alegre. Você é. Né? Se eu abrir aqui um pet scan meu pra vocês, não, essa aqui não é a Kênia. Eu tenho 5 sítios de metástase.
Eu tenho médica paliativa, Aham. que vai cuidar de mim até o final. Aham. Mas se esse final não chegou, Aham. vamos viver com alegria, com dignidade até ele chegar? Não, e o interessante é que eu tava falando que você era formada em comunicação, mas aí você me corrigiu. Não, Ludmila, ciências sociais. Mas é porque você tem uma força muito grande na comunicação aqui, nesse chakra, né? Então você vê que existe, assim, muito... existe uma mensagem, existe uma força nessa comunicação sua, no seu timbre de voz. Então, Até porque é o time de voz de professora, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ainda fazer algumas coisas aí. Por exemplo, pra você ver. Você tá falando aí, mas eu acho que a gente tem que fazer uma pesquisinha aí no Brasil pra gente deixar esse livro Vamos. na área. Porque se a gente... É possível, você sabia? Abrir um grupo pra você começar a pegar essas falas de médicos. Como é que foi isso? Como é que não foi? Então ainda tem muito... Ainda pra você ver, gente fazer. eu fui na minha médica paliativista, a doutora Érica Lara, que escreve o prólogo do meu livro, inclusive. E ela falou assim, Kênia, ela dá aula na Católica, né? E tem uma disciplina que é paliativismo, né? Que é medicina paliativa, né? Você quer dar uma palestra no final do semestre para os alunos? Ué, não sei se eu tenho muita coisa para falar, não, mas vamos lá, né? E já tô na terceira turma, porque foi tão bem-vindo e tão aceito, porque as pessoas pensam o seguinte, eu não vou nem falar que eu tenho câncer, porque isso vai atrair, e porque... Não, gente, vamos normalizar? Vamos ficar tranquilo, né? Vamos entender o que é. Vamos entender também que a morte é só uma mudança de rua, né? Que não é o fim. E aí, acho que quando você entende isso e traz isso para sua vida, essa carga, esse peso da doença, ele diminui muito. E, Kênia, pra gente encerrar, você tendo ouvido a si própria tantas coisas, né? Eu falo que é muito bom a gente contar a nossa história, porque parece que serve até de inspiração pra gente mesmo, assim, parece que a gente dá um outro passo depois que a gente conta tanta coisa, né? Parece que a gente deixa a alma, assim, tão... tô cumprindo a minha missão, tô contando a minha história, então eu acho muito legal, assim, a oportunidade, né, que a gente tá tendo. Qual seria uma mensagem, assim, para as mulheres empreendedoras de tocar um negócio, tocar um projeto de vida, um legado até o final? Tá, primeiro agradecer você a oportunidade, eu acho que é justamente isso, quando você tem, e a neurociência te traz isso, quando você tem um olhar de fora do ciclo, né, que você está vivendo, e aí quando você fala, é como se você estivesse olhando você, né, de longe, né, você vê quantas coisas você fez e quantas ainda há para fazer, né? Eu acho que a mulher empreendedora, e não só a mulher empreendedora, mas as mulheres de uma forma geral, tem que aprender muito com os homens. Você já notou quanto eles têm sororidade? Quanto eles são amigos, próximos um do outro? Então, acho que a mulher tem que ser isso. Mais amiga, mais próxima, aplaudir mais a mulher, indicar mais mulheres, né? Ter mais empatia com a mulher, principalmente a mulher que sofre agressão, né? Uma violência doméstica. Às vezes eu fico vendo algumas mulheres falarem, mas deve gostar de apanhar a gente, ninguém gosta, né? Então, eu acredito que a mulher empreendedora, se ela tiver isso como pilar, ajudar o próximo, fazer algo pelo próximo, o dinheiro, o financeiro vai ser consequência disso. E a nossa sociedade também vai evoluir mais? Com certeza, eu acredito que a gente já está criando uma sociedade melhor. Eu fico vendo assim, os parâmetros dos meus filhos, dos meus sobrinhos ou de meninos próximos a mim, como eles estão... Gente, eles gostam muito mais dos animais, eles preservam muito mais o meio ambiente do que a gente. Eu acho que a gente está caminhando para um futuro melhor, sim. Eu acredito nisso. Então, eu quero uma salva de palmas da equipe para a Kênia por essa entrevista maravilhosa. Kênia do céu, acho assim... Na minha visão, né, o que fica pra mim, assim, é uma coisa linda, assim, uma luz mesmo, assim, sabe? Vindo de você e ouvindo tudo isso com essa força, com essa comunicação, com esse chakra laríngeo aqui, todo potente mesmo, assim. Eu acho que ainda tem muito Brasil aí pra Kênia, da K Digital, né? E voltado para essa mensagem maravilhosa que você acabou de trazer, que é um olhar pra mulher e com todos certeza. Os desafios das mulheres. Enquanto bater o coração... Tem vida. Tem vida. E para que essa mensagem também toque os homens, porque é aquilo que eu comentei.
muitas vezes a visão é muito limitada, né? Então você tem aí mulheres que estão bem evoluídas em relacionamentos que, na verdade, elas estão dentro de caixinhas devido a essa visão limitada dos homens, essa não evolução, esse não entendimento, essa falta de sensibilidade, essa coisa tão instintiva, né? E fazendo muitas mulheres sofrerem, de fato, né? Com o coração magoado, muitas vezes, saem das relações. E isso, gente, isso aí tem uma consequência física nas mulheres. Então, um chamado para que os homens repensem muito das suas atitudes e comportamentos em relação aos relacionamentos e o papel da mulher na sociedade e o que é, de fato, uma mulher aqui servindo a vida na Terra. Que tenha mais responsabilidade afetiva, né? Responsabilidade afetiva. Então, a gente encerrou dizendo uma coisa muito importante que depois a gente fala mais sobre isso. Kênia, que é motivo de muita coisa. Vamos fazer aqui agradecimentos especiais agora, neste momento, para os patrocinadores e apoiadores do podcast da Rede Legado Feminino, Histórias e Inspirações. Nós queremos agradecer às patrocinadoras, né, que na verdade não são patrocinadores, que ainda são patrocinadores. A Move Fit Pro, que é uma academia do futuro. A Mônica Araújo, do escritório de advocacia e consultoria Mônica de Araújo, de Moura Jordão. E a doutora Andréia Bacelar, do escritório de advogados associados a Araújo e Bacelar. A Kênia também, da K Digital. Da K Digital, que está patrocinando Legado Feminino, Histórias e Inspirações. São histórias de mulheres empreendedoras aqui do estado de Goiás, que têm deixado seu legado através dessa mensagem nesse podcast de 2025. É um momento muito especial para nós, muito grandioso, onde nós saímos maiores, né, e mais unidas aí ao conhecermos histórias tão maravilhosas como essas que nós estamos trazendo aqui no podcast. E aos apoiadores, Juliana Spirandelli, maquiadora profissional, agência Horizon, Publicidade e Marketing, Rede Goiana da Mulher Empreendedora, Gráfica Amazonas e Editora Limitada. Esses são os nossos patrocinadores e os nossos apoiadores nesse projeto aí que a gente vai levar para todo o Brasil.